Senta aí que vem bomba, viu? Geralmente nos vídeos do Plantão Brasil eu deixo a bandeira aqui tremulando bem devagar, quem assiste sempre percebe. Hoje a bandeira tá agitada, por quê? Porque o Bolsonaro está em fogo alto, tá fritando em fogo alto, tanto o Bolsonaro quanto o Ossef, a coisa tá feia, tá muito feia. Faz 2 dias, à noite, 10h30 da noite, a Polícia Federal foi a uma churrascaria em São Paulo, onde estava Frederic Ossef, e pegou 4 celulares de Frederic Ossef. A operação de busca e apreensão foi feita minuciosamente à noite contra o advogado do Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal sabia que se fizesse de manhã, tinha uma chance muito grande dele não estar com os celulares em casa. Quando a Polícia Federal foi de manhã, bateu nos escritórios, nos endereços do Ossef na sexta-feira passada, o que aconteceu é que não tinha celular nenhum. A polícia não conseguiu pegar os celulares dele. Ok. O Ossef todo pimpão, todo arrogantão. Diante disso, foi lá na imprensa o fim de semana, foi no sábado, foi no domingo, foi na segunda, foi na terça, dar declarações mentirosas. Ele falava uma coisa, depois ele desmentia, depois ele falava outra, desmentia e falava outra, até que ele resolveu dar uma coletiva de imprensa em que ele admitiu que foi ele quem comprou o Rolex numa loja dos Estados Unidos, na Pensilvânia. E ali ele mentiu mais, falou que a viagem dele já estava programada, que ele ia a turismo, tudo mais, e não quis dizer quem que mandou ele comprar o relógio, falou que não foi o Bolsonaro, enfim, mentiu. Ok. Eis que a Polícia Federal falou, peraí, então já que você está confessando, vamos pegar seu celular, vamos ver como é que foi feita a coisa. Eis que o Ossef, imagina, o Ossef estava jantando. Olha, eu estava assistindo uma série na Netflix, Sintonia, né? E lá mostra como os criminosos têm muitos celulares, né? E aí, é uma série brasileira. E aí o Ossef é igual aos criminosos da série. O cara tem 4 celulares. 4! Assim, meu, que loucura! E no caso, você talvez, algumas pessoas que assistam dizem, mas Thiago, eu trabalho muito, eu preciso ter mais de um celular. Tá, mas o Ossef não precisa. 4? Pois bem, eis que ele tinha 4. A Polícia Federal pegou todos e ainda revistou o carro dele para pegar documentos e tudo mais. Um dos 4 celulares do Frederic Ossef é o celular que ele usa para se comunicar com Jair Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, mas esse cara é muito burro. Olha, na quarta-feira, logo depois de mentir muito à imprensa, o Ossef ficou irritado com uma pergunta que foi feita por uma jornalista do Globo News, que o tratou como ex-advogado do Bolsonaro. Ele falou, isso é mentira, eu não sou ex-advogado não, isso é fake news da imprensa, eu sou advogado do Bolsonaro. Eu falo com ele todos os dias, falei com ele na sexta, depois da operação, falei no sábado, no domingo, falei essa semana, falo com o Bolsonaro todos os dias. Falar que eu sou ex-advogado é fake news. Será tratado agora como advogado, eu até prefiro chamar o Ossef de advogado, que aí fica ligado, Bolsonaro ao bandido. Os dois, a ligação aumenta, né? Ex-advogado é um negócio, nossa, interior. Não, é advogado, então, segundo ele próprio. Tá. E aí, ele diz, eu falo com o Bolsonaro todos os dias. O Ossef se gabava para muita gente que ele tinha um celular especial só para falar com o Bolsonaro. Ou seja, este celular eu não uso para nada. É só para falar com o Bolsonaro. O Ossef também gosta de ser chamado de anjo. Se você lembra das investigações do caso das rachadinhas, do roubo de dinheiro público aí da família Bolsonaro, quando encontraram o Queiroz na casa do Ossef, o codinome que a família Bolsonaro, e principalmente a família do Queiroz, usava para o Ossef era anjo. Ah, o anjo, eu tô na casa do anjo, o anjo. Porque o Ossef, ele se considera o anjo da família Bolsonaro. Olha, mas com um anjo assim, quem precisa de demônios? Olha, um anjo desse é uma loucura. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Ossef gosta de ser o protetor, tudo mais, então ele tem um celular lá só para falar com o Bolsonaro. Parou até a bandeira, ó. Voltou. Pois bem, só para falar com o Bolsonaro. E esse celular foi apreendido. Agora, o que acontece é o seguinte, a Polícia Federal vai desbloquear o celular. Eu vou te falar uma coisa, demora. Tem celulares que demoram uma semana para desbloquear, tem celulares que demoram 2. Às vezes tem celular que eles desbloqueiam em 1 ou 2 dias. Depende de sorte e de qual é o modelo do celular. Geralmente o iPhone leva um pouquinho mais de tempo. Geralmente, não é sempre. Teve aí o Tenente Coronel Cid, ele usava um iPhone e desbloquearam o celular dele em 48 horas. Então não é sempre, veja. Então, nos próximos dias a Polícia Federal terá informações do celular que o Ossef usa para falar com o Bolsonaro. Tem uma coisa que eu preciso te explicar, eu que sou programador, eu também já trabalhei com hardware e tudo mais. Hardware, para quem não sabe, é a parte física. Programação é a parte de software, aplicativos, programas. Hardware é a parte microchip, placas.
Tem uma coisa, tudo que é apagado num celular ou no computador, então se você apagou, deletei, dá para recuperar, viu? Dá para recuperar tudo. A única chance de não dar para recuperar é se você encher a memória total, ó, não tem mais espaço para nada, deletar, encher a memória de novo, deletar, encher de novo, deletar, aí muita coisa acaba se perdendo. Mas se você usa o seu celular normalmente, apaga umas coisas, a memória não fica cheia, deleta tudo, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo, a chance muito grande é que vão conseguir achar o que está ali. Então, mesmo se o Ossef deletou as conversas, se ele realmente usava esse celular só para falar com o Bolsonaro, tem uma chance muito grande dele nunca ter feito isso. Muita gente faz, né? Quando você tira muita foto, grava vídeo, você enche a memória, apaga, enche, apaga. Tem uma chance grande de não ter feito isso e da Polícia Federal conseguir pegar essas conversas, mesmo ele tendo apagado. Então, fica aí. Fora o fato de que esse pessoal é burro, eu não duvido nada das conversas estarem todas lá, ou dele ter gravado as conversas em algum lugar. Não duvido absolutamente nada. Não duvido nada também de estar cheio de documento que ele troca com o Bolsonaro, fotos, imagens, capturas de tela. Não duvido nada de, nossa, apaguei as conversas. Aí você vê o WhatsApp lá, tá tudo mensagem apagada. Mas aí você vai lá na galeria, vai lá na memória do celular, tá todas as fotos já foram enviadas. Não duvido nada. Então prepare-se. Em Brasília está um pânico total. Se espera a qualquer momento a prisão do Bolsonaro. Já se fala abertamente na prisão do Bolsonaro. Eu falei aqui num vídeo ontem, depois da delação do Walter Delgatti, o Fabiano Contarato falou que o Bolsonaro tem que ser preso. Naquele momento, tinha mais de 15 bolsonaristas na sessão, nenhum deles chiou, nenhum deles saiu gritando. Aí eu até falei, olha, em fevereiro, numa das primeiras sessões, quando falaram que o Bolsonaro tinha que ser preso, e olha que o fevereiro, isso tinha sido 20 e poucos dias depois do dia 8 de janeiro, tava os ânimos à flor da pele, até mais do que hoje. Hoje a coisa tá mais apaziguada. A gente não tá naquela adrenalina que tava nas semanas após o dia 8 de janeiro. Pois bem, foi um quebra-pau quando falaram que o Bolsonaro tinha que ser preso. Os bolsonaristas, vocês não sei o quê, vocês isso, aquilo. E agora se fala na prisão do Bolsonaro e nem os bolsonaristas protestam, já tá entrando na cabeça deles, já estão se acostumando com a ideia de que o chefão da quadrilha vai preso, muito em breve. Então, agora, com o celular do Ossef, metade de Brasília tá com medo. O Ossef, tem um celular que eu falei aqui, que é o que ele utilizava para falar com o Bolsonaro, porém, tem outros 3 dele. Outros 3. É a primeira vez que a Polícia Federal que eu vejo que eu falo, olha, não tem chance desse cara tá esperando a Polícia Federal ali. Ele tava jantando numa churrascaria de luxo ali, num restaurante 5 estrelas, que fica num dos shoppings mais caros de São Paulo. Aí a polícia vai lá e fala, celulares. Carro, aí um dos celulares estava no carro. A chance é muito pequena de não ter pego realmente os 4 celulares que o Ossef usa. Agora você imagina o tipo de conversa que não deve ter dele com o Flávio Bolsonaro. Agora imagina que é o mesmo Ossef que conseguiu se precaver para a polícia não pegar os celulares dele quando fez busca e apreensão nos endereços dele. Ou seja, ele se precaver de tal maneira, veja que ele não é um pessoal muito burra, você vê aí, as falas do Ossef, eu falo aqui algumas vezes, se fosse uma série dessas que você vê aí na televisão, eu falo, não tem como o cara mentir tanto, assim, o cara não vê o vídeo dele falando depois uma coisa e depois ele falando completamente o oposto do que ele acabou de falar. Uma vez ele fala que nunca ouviu falar de relógio. 2 dias depois ele fala que foi comprar o relógio. Ele não percebe que você tá mentindo. Dá pra todo mundo ver. Os policiais, os agentes da Polícia Federal gargalharam quando viram as últimas declarações do Ossef. Aí fizeram busca e apreensão. Mas ele consegue ser malandro a ponto de se precaver da polícia ir lá e não achar o celular. Se pegou quando tava, é um sinal de que, olha, ele imaginava que jamais pegaria o celular dele. Se pegou à noite, é o seguinte, pelo menos as conversas do dia, já pode ter certeza que ele não apagou. Outra coisa, tem uma chance muito grande de que em alguns desses celulares ele não apague nada. Porque ele se precavia para que, em caso de uma operação, não pegassem o celular dele. Então, ele sabe que, preciso ficar apagando tudo toda hora. Então, prepare-se, viu? Porque teremos bombas muito grandes em Brasília. O que alguns policiais falam é o seguinte, alguns agentes falam é o seguinte, espera-se que do celular do Ossef saiam bombas maiores do que do celular do Tenente Coronel Cid. Que, olha, se aquilo ali foi praticamente uma delação premiada, no caso, o primeiro caso de delação despremiada da história é o Tenente Coronel Cid, né? Entregou os e-mails e o celular e as mensagens todas.
espera-se que o celular do Ossef também seja aí a primeira delação despremiada da história. Inclusive, alguns agentes dizem aí, e não é segredo, ou seja, falam já abertamente, que espera-se que abram dezenas de outros inquéritos a partir do que se pode encontrar no celular do Frederick Ossef. Por quê? Porque quando... Eu vou te dar um exemplo. Quando a Polícia Federal apreendeu o celular do Tenente Coronel Cid, não tinha investigação contra a Michelle Bolsonaro por roubo de dinheiro público. E aí naquelas mensagens viram que ela comandava um esquema ali de tirar dinheiro do cartão corporativo. Aí abriram uma investigação. Ou seja, estamos aqui com esse celular para investigar este crime. Porém, a partir dali, descobrimos outros 10. Abram-se outros inquéritos. Se esses outros 10 crimes não têm a ver com o escopo da investigação original, ou seja, não é o mesmo tema, abre outro inquérito. Se tem a ver, continua no mesmo inquérito, abre como se fosse um inquérito dentro do inquérito, ou seja, uma outra linha de investigação por aqui. E é o que foi feito várias vezes a partir das quebras de sigilo telemático do Tenente Coronel Cid, ou seja, da análise dos celulares e dos e-mails dele. Com o Ossef, tudo indica que vai ser a mesma coisa. Agora prepare-se, porque vamos quebrar sigilo de e-mails do Ossef, vamos quebrar tudo quanto é sigilo, e a casa vai cair para todo mundo, viu? Porque, olha, o Ossef, ele é advogado do Bolsonaro, porém ele estava no esquema das rachadinhas com o Bolsonaro. O Ossef é tido por muita gente como o cara que, olha, você quer agradar o Bolsonaro, agrade o Ossef, que ele vai dar uma palavra ali para o Bolsonaro e você terá ali a simpatia do Bolsonaro. E ele tem contato com diversos políticos e diversos, inclusive ministros de cortes superiores. Eu digo STJ, dois aí bolsonaristas no STF, vários aí de outras cortes superiores. Ou seja, você pega um cara desse, que tem no celular dele, ainda mais ele sendo advogado, e o trabalho dele é literalmente conversar com esse pessoal, o que será que tem aí? Então veja, não é só o campo político que está apavorado com o que pode ter no celular do Ossef. É muito bolsonarista, tem muito bolsonarista em Brasília, de outros campos também, que estão assim, eita caraca, e agora? Todo mundo que falou com o Ossef está nesse momento morrendo de medo. Não tenha dúvida que estão todos tentando apagar as mensagens que enviaram pro Ossef. Todo mundo indo lá na conversinha do Ossef e apagando tudo. Eu ri que eu vi uma jornalista da Globo falando, olha... Falando ontem à noite, né? Então pegaram o celular dele anteontem à noite, aí ontem, fim da tarde, uma jornalista fala, olha, pegaram o celular que ele fala com o Jair Bolsonaro também, tudo mais, eu tô tentando contato com o Ossef, mas ele não atende as minhas ligações. Na hora que ela falou isso, eu comecei a rir. Eu falei, pô, jornalista, você não se ligou? Pegaram os celulares dele, tá sem celular. É óbvio que ele não vai atender ligação. Pô, o cara não tem celular. Ah, mas pode ter comprado. Pô, até ele comprar, pegar o chip e tudo mais, tá sem, né? É isso. Então, veja, o Ossef nem pode mais atender ligações porque não tem celular. Então, a coisa está cada vez mais difícil. Veja, você está percebendo que o Jornal Nacional está batendo forte no Bolsonaro todos os dias dessa semana. Outros veículos de mídia, até veículos aí bolsonaristas, estão sendo obrigados a dar manchetes sobre as novas descobertas da Polícia Federal e sobre aí a delação do Delgatti e tudo mais. São manchetes extremamente negativas para o Bolsonaro. Está chegando um momento em que está vindo uma onda de notícias contra o Bolsonaro que não tá dando para surfar. Quando o Bolsonaro estava lá, era presidente, ele sabia que ele podia fazer uma declaração, você tem que fazer cocô dia sim, dia não, isso, assim você vai salvar o meio ambiente. E ele sabia que aí tava todo mundo falando de um caso aí do filho dele aí de rachadinha, toda a imprensa parava de falar disso para falar sobre a frase do Bolsonaro. Até muitos aí, não todos, mas muitos youtubers aí de esquerda ficavam fazendo aí cobertura das frases do Bolsonaro. E eu sempre falava aqui, gente, a gente tem que atacar a corrupção. Toda vez que ele fala uma coisa aí horrível, é porque ele quer tirar o foco daquilo. Hoje ele não é mais presidente, não adianta. Bolsonaro foi na Jovem Pan, falou um monte de abobrinha, ninguém tá nem aí. Todo mundo só quer saber, cara, mas você aí tem toda golpe de Estado. Toda golpe de Estado. Você contratou um hacker. Os bolsonaristas, por exemplo, foram na CPMI tentar descredibilizar o Walter Delgatti, dizendo, mas você é um criminoso, você é isso, você é aquilo. E o pessoal de esquerda fala, tá bom, se ele é tão ruim assim, por que o presidente da República, então o presidente Jair Bolsonaro, se encontrou com ele por 2 horas? Então ele tá recebendo criminosos assim? Se esse cara é o lixo humano aí que ele é, olha, esse cara é pior que Chernobyl, por que o Bolsonaro se encontrou com ele? Aí ficam todos assim, então ficam sem desculpas. Prepare-se, viu? Tá chegando o dia D e a hora H. Se eu pudesse apostar, eu diria, vai primeiro a Carla, depois vai o Ossef, depois vai o Jair. Essa é a ordem, viu? Então vão ser vários dias de comemoração, vai ser festa no Brasil inteiro, muitas festas, tá preparando aí,
os quitutes, as bebidinhas. O único ruim aí é que essa festa, ou até bom, vai começar em algum dia, muito provavelmente às 6 da manhã, que é o horário que a Polícia Federal geralmente bate na porta desses criminosos. Se for numa sexta-feira como hoje, nossa, já emenda final de semana, né? Aí é bom demais. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar aqui juntos, viu? Falou!